Seguindo então em altura, digamos assim, a gente chega agora já em órbita e é possível ter, existem equipamentos que estão aí usando tecnologias LiDAR, mas não em plataformas aéreas tripuladas, mas sim em satélites ou até na estação espacial, onde hoje um projeto chamado Projeto JEDI varre a superfície do planeta Terra, iluminando ou gerando, né, informação com base nessas tecnologias. Você veja aqui à direita, você tem duas imagens, não sei se se percebe com clareza, mas aqui é um céu noturno com uma exposição mais longa e até as estrelas aqui são esses pontos de luz são estrelas no céu noturno e como houve uma superexposição, as estrelas parecem em movimento, mas foi para captar a direção com que um LiDAR orbital percorreu o céu naquele momento. Cada um desses pontinhos nessa linha verde representa um pulso emitido pelo satélite, pelo equipamento a bordo da plataforma orbital, e se amplificados aqui, a gente vê aqui ao fundo, né, o percurso do equipamento quando emitiu os pulsos, e por haver aqui uma pequena névoa ou uma umidade no ar, percebe-se também a iluminação e o footprint, ou o chamado tamanho da pegada aqui quando esse fóton, ou esse feixe de fóton se aproxima do solo. Cada mancha verde aqui representa então um feixe de luz que veio, né, irradiado lá da plataforma orbital. Diferentes projetos usaram dessa tecnologia. O ICESat está numa versão nova, numa segunda missão. Esse aqui representa a primeira ICESat Glass de 2003 a 2010, que nos permitiu com precisão determinar os limites aqui das calotas e das camadas mais nos polos aí, mas que também gerou informações para o resto dos territórios ou das áreas em continentes, não nos polos, mas em outras áreas mais continentais, mais próximas do Equador, né, em continentes, e principalmente por ser um laser não batimétrico, quer dizer, um laser que nos permite ver superfície terrestre e não no fundo da água, nos permitiu fazer um mapeamento interessante do planeta também. Existe muita informação sobre isso, quem quiser procurar mais, é só dar um Google aí em ICESat Glass nessa missão, e verá que temos missões mais novas. Uma das mais novas, lançada então há pouco tempo, isso aí foi em 2018, finalzinho de 2018, né, é o projeto JEDI, e está aqui registrado. Se vocês derem um YouTube com esse código, vocês vão ver uma explicação de como inclusive o JEDI varre as diferentes áreas do planeta. Nesse caso, o JEDI não varre latitudes baixas, ou seja, as partes polares aqui, tanto norte como sul, não são escaneadas, né? Mas o interessante desse projeto, ele tem um footprint grande, ele como naquela imagem anterior vocês devem imaginar, não é tão grande quanto o ICESat, mas ele chega aqui com um pulso, com um footprint largo, se não me engano são umas 10 pulsos a cada 30 hectares, se não me engano, eu precisaria conferir isso agora, mas é bastante esparso, mas mesmo com essa dispersão, né, ele é suficientemente denso, uma vez se você considerar que isso está sendo, que com isso está sendo possível varrer praticamente o continente inteiro, né, o planeta inteiro, em áreas terrestres de um planeta inteiro, do nosso planeta inteiro. O que é lido de fato? Bom, dependendo aqui, há uma calibração. Quando uma cobertura for menos densa, intermediária ou mais densa, o que se espera é que essa nuvem, esse pulso, né, esse feixe, registre uma curva específica, um sinal específico. Essa calibração depois é usada para, em grandes extensões de área, determinar que tipo de cobertura, que densidade tem essa cobertura em todas essas áreas. Mais informações aí podem também ser encontradas nesses links que aparecem aí no vídeo de vocês, tá? Um trabalho recente, esse ForMind aqui, ele é um trabalho de uma universidade, um instituto alemão, bem recente esse trabalho,
ele conseguiu, está tentando com o processamento das informações LiDAR, que a cada dia se tornam mais densas e mais ricas, né? Uma estimativa da produtividade florestal total, né, de todos os continentes que foram rastreados pelo LiDAR. Bem, para que serve isso? Já deu para ter uma noção, me parece. Só ao descrever a tecnologia já começa, imagino que na cabeça de todos, a perceber a importância e a utilidade disso. Mas a gente, sendo mais específico aqui, gostaria de enfatizar, de destacar a importância para o gestor florestal, para a área de gestão florestal, né, que depende de qualidade da informação e de técnicas de monitoramento que sejam eficientes e eficazes, quer dizer, eficientes, baixo custo, ou pelo menos que sejam acessíveis e né, possam ser usadas em grande escala, e eficazes no sentido de que me deem a resposta com precisão, né, ou pelo menos me gere estimativas aceitáveis, né. Isso vai ser, portanto, útil para qualquer tipo de trabalho, né, relacionado com a conservação das florestas, em qualquer que seja o bioma, para detecção de sinais de mudança de uso do solo, de degradação, para inventário de recursos florestais e para acompanhar o crescimento em biomassa desses recursos florestais. As novas tecnologias, então, estão acelerando-se em termos de tornar-se mais acessíveis, estão nos permitindo medições remotas a baixo custo, em grandes escalas, né, facilitando esses trabalhos de inventário e de investigação científica sobre questões que são hoje em dia muito importantes. Principalmente na biometria de precisão ou na estimação de precisão, a gente vai ganhar muito com esses aprimoramentos. Por quê? Bom, porque a gente precisa ter com precisão determinadas respostas. Compromissos muito importantes e em larga escala começaram a ser assumidos por praticamente todos os países que, preocupados com as mudanças climáticas e com os impactos das emissões de carbono e gases de efeito estufa, se comprometeram em termos até de, enfim, na mitigação dessas emissões ou na eliminação e que envolvem também sequestro ou captura ou não liberação através de desmatamentos, reduzir o desmatamento e o sequestro através de plantios e aumento da biomassa em coberturas florestais. Para isso a medição tem que ser precisa. E os compromissos começaram a ser assumidos. O nosso brasileiro em Paris está aí representado, ele vem na forma de cada país teve que assinar o mesmo termo, né? São os chamados INDCs, ou Intended Nationally Determined Contribution, contribuição determinada, assumida, definitiva, nacional, de um determinado, ou intencional de um país, né? Isso daí está, no caso brasileiro, resumido aqui, né? O Brasil pretende ou se compromete a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 37%, com uma redução de 37% até 2005 e relativo, aliás, até 2025 relativo aos níveis de 2005. Esse foi o compromisso assumido e com uma redução subsequente dos mesmos gases de 43% em 2030 relativos a esse mesmo ano de referência de 2005. Como, bom, uma delas está marcada aqui, comprometendo-se e impondo o próprio Código Florestal brasileiro, que já existe, e em níveis federal, estadual, municipal, criando um marco regulatório para isso e os esquemas de monitoramento. Bom, isso foi feito num governo talvez até anterior ao atual, onde esses compromissos se mitigaram um pouco agora, nessa última gestão, mas eles se reforçaram novamente, pelo menos em termos públicos. O Brasil, na COP26, agora de novembro de 21, se comprometeu a eliminar o desmatamento até 2030, né? Então é o que diz essa manchete aí. Líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro chinês e o presidente brasileiro, se comprometeram com o fim do desmatamento até 2030.
Mais importante, mais interessante é que há um comprometimento agora financeiro, inclusive. Principalmente essa é a grande novidade dessa última reunião. 12 países se comprometeram a distribuir, tornaram disponíveis 12 bilhões de dólares para o financiamento climático no período 21 a 25. E esse comprometimento procurará ou vai atender estratégias, né, que deterão ou irão reverter a perda florestal e a degradação da terra até 2030. Bom, são promessas, todos esperam que sejam colocadas em prática, mas isso abre novas oportunidades e canais de investimentos para a melhoria dessas tecnologias que falávamos há pouco. Uma delas, o LiDAR, certamente será útil nesse processo, porque é ele que nos permite, ou nos permitirá grandes avanços, né? Caso contrário, continuaremos, né, usando métodos convencionais que são extremamente desgastantes, muito caros. Para dar um exemplo aqui, nas medições de parcela em campo, se considerarmos o Inventário Florestal Nacional Brasileiro, que infelizmente está parado por falta de investimento, né, era muito beneficiado pelo Fundo Amazônia e por outros recursos que vinham de países europeus e do hemisfério norte, dos países nórdicos, mas por enquanto está congelado. Mas esse mapa revela que as áreas que já teriam sido completados os inventários nacionais, tem uma certa intensidade amostral cada um deles. As áreas cinzas são áreas que estavam planejadas para serem inventariadas, numa grelha, numa grade bastante intensa, mas em cada uma delas bastante também trabalhosa, né? Praticamente medição de cada árvore encontrada dentro da parcela, encontrada em cada parcela dentro de um desenho amostral bem específico. Não cabe aqui talvez entrar em detalhes, mas quem quiser mais detalhes é só visitar o Serviço Florestal Brasileiro, Inventário Florestal, para conhecer os detalhes desse processo. O que nos cabe destacar aqui é que esses procedimentos todos são muito rudimentares, né, comparados com os avanços tecnológicos que esperamos ver e que estarão e já estão sendo colocados em prática. Esses procedimentos se baseiam em uma medição direta de diâmetros, né, a uma altura fixa, princípios aí muito simples de relação de triângulos para determinar a altura, e aqui já vem uma quantidade grande de erro, às vezes, no processo de medição, que, né, se amplifica quando somado às outras fontes de erro, né? Uma vez levantados esses dados aí que são baseados nessas regras milenares, né? Nada evoluiu, nada de novo existe de fato nesses métodos convencionais. A gente se pergunta, puxa, mas será que não tem nada que possa substituir com muito mais eficiência, que possa melhorar essas tecnologias, dando aqui um boost aí, dando uma modernizada nesses métodos? E que são necessários, como eu já disse, porque as áreas são extensas, né? 50% da Amazônia tem unidades de conservação. Isso significa, se nós considerarmos apenas a Amazônia, isso dá mais de 4 milhões, só em unidades de conservação, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Lembrar que ocupamos a área mais densamente populada, está numa das regiões de maior pressão e perda de biodiversidade, que é a Mata Atlântica. Nessa área temos 12% e gostaríamos de ver esse número subindo, e para isso precisamos monitorar essa complexidade toda. Se quisermos fazer um levantamento com algum nível de detalhamento, e mesmo assim, em áreas tão extensas, né, lembrar que esse detalhamento vai ter limites, mas se vocês tiverem aqui, só para ter uma ideia, a gente tem aqui um trabalho que usou e contratou o levantamento de transectos, que são áreas de 300 metros por praticamente, 12,5 quilômetros cada transecto. Contratou 950 transectos, em cada um deles um sobrevoo LiDAR, e uma das faixinhas que vocês estão vendo aqui embaixo em animação representa um desses transectos, né? Então o LiDAR permitiu tirar um recorte do material vegetal que está em cima do solo,
E esses pontinhos em vermelho mostram a dispersão dessas amostras, dessas coletas. Reparem que parece disperso, e realmente foi disperso em todo o território considerado aqui a Amazônia Legal, mas a densidade ainda é bastante pequenininha, né? Isso gerou 375 hectares, quando somados todos os transectos em termos de área sobrevoada, em uma região que tem milhões de quilômetros quadrados, né? São 400 milhões de hectares, digamos assim, né? No mínimo, arredondando bastante os números. Alguns deles foram também sobrevoados com equipamentos e sensores multiespectrais. Então, o estudo está em análise, quer dizer, já gerou um artigo, mas ainda tem muito material para ser analisado e colegas do INPE e de outras instituições vêm trabalhando esses dados. Um outro exemplo de uso do LiDAR, numa escala menor, mas igualmente complexa, é o monitoramento e o acompanhamento da recuperação de corredores ecológicos, ligando unidades de conservação aqui no oeste do estado de São Paulo, o Pontal do Paranapanema, que junta o Morro do Diabo, aqui mais verdinho, embaixo à direita, com uma reserva mico-leão preto aqui em cima. E a restauração dessas áreas e zonas ripárias aqui, que permitem também criar corredores ecológicos, alguns deles são zonas ripárias, outros são áreas um pouco mais úmidas, enfim, mas houve uma conexão direta através de corredores, vem sendo monitorada para avaliar o crescimento em biomassa, uma vez que essas áreas estão sendo revegetadas e restauradas com espécies nativas, né, de árvores, né. Aqui estão alguns exemplos em áreas onde áreas de pastagem antigas, onde as árvores foram reintroduzidas. Dá para se perceber a dificuldade também para acompanhar isso. Então, em alguns casos chega a ser desumano o trabalho de campo, porque aqui em áreas abertas fica fácil, uma área talvez que não seja tão aberta como essa, mas mesmo assim percebam a quantidade de fustes de uma determinada espécie. Se formos monitorar o crescimento disso pelos métodos convencionais, temos que tirar o diâmetro de cada um desses fustes, né? Avaliar aqui o diâmetro do colo da planta, tirar a altura desses fustes. É um trabalho insano e caro, né? Quando na verdade o que precisamos é de algo que possa estimar essa biomassa de forma mais eficiente. Exemplo óbvio também é o da utilidade que isso trará quando operacional e utilizável em plantios comerciais. Aqui vocês têm a imagem de um plantio comercial inserido numa paisagem que atende, enfim, o Código Florestal e aparentemente bem manejada em termos de destinar para a produção aquelas áreas das quais já se excluiu a reserva legal e as APPs, né? Esses plantios comerciais sofrem e recebem um inventário bastante, digamos, de alta intensidade, com irregularidade, mas também da mesma forma utilizando métodos convencionais, né? Se a gente imaginar que o Brasil, arredondando, tem 10 milhões de hectares, se apenas metade disso for inventariado todo ano, numa intensidade de uma parcela de 400 metros quadrados a cada 10 hectares, o que em alguns casos chega a ser muito maior, mais intensa do que isso, já dá para ter uma ideia dos milhares de parcelas que tem que ser medidas anualmente, e em cada uma delas, normalmente, em geral, tendo mais do que 70, 60 árvores, depende da intensidade do plantio, mas cada uma dessas árvores tendo que ser medida quanto a diâmetro e altura. Novamente, tecnologias de sensoriamento e escaneamento seriam bastante úteis nesses casos. Que outros produtos nós podemos tirar, né? Obviamente não se produz apenas da nuvem de dados LiDAR, não se tira apenas biomassa. Eu posso ter outros produtos bastante interessantes, em alguns casos inclusive que justificam quase que integralmente a contratação do LiDAR, né? Muitas vezes têm sido contratados não para efeito de biomassa, mas porque são geradores de modelos digitais de terreno de alta precisão, né? Então eu consigo, em alguns projetos se requer esse tipo de precisão, consigo uma precisão bastante alta e o custo vem baixando bastante. Então hoje um sistema de ALS, um escaneamento a laser aeroembarcado,
não é impossível encontrá-lo aí por preços inclusive inferiores a $5 por metro por hectare, perdão, ou até mais baixo, dependendo da escala do trabalho. Também, já foi dito, mas assim, é bom perceber que o LiDAR, quando usado em levantamentos multitemporais, vai nos permitir um acompanhamento da mudança do uso do solo, né, e de como se transforma a paisagem. Ou então a detecção de perda de biomassa que não se esperava. Nessa imagem animada aqui à direita, a gente vê aqui claramente, isso aqui tem intervalo de apenas 1 ano, mas por alguma razão, um renque de árvores que existia aqui próxima à área uma área mais baixa, provavelmente um córrego ou algo assim, ela desaparece nesse período, né? Nota-se também pelo tom de vermelho que essa mata, essa cobertura de árvores que existia quando as árvores eram um pouco mais baixas. Reparem que o vermelho é menos intenso quando ela existe, e quando ela desaparece, o vermelho é mais intenso. Então nota-se até uma diferença temporalmente, né? É perceptível a altura dos plantios crescendo, os plantios estão crescendo em altura, e então eu sei quando que o renque de árvores aqui existia quando essas árvores do plantio eram mais baixas, e desaparecem quando a altura do plantio das árvores quando a altura desses plantios era maior. Outro exemplo aqui de aplicação e de uso é para acompanhar a densidade da vegetação, aqui no caso uma área do hemisfério norte, aí, onde menos vegetação representa tons mais tons mais bege, marrons, e mais vegetação, áreas mais verdes. Então, começando em junho, agosto, setembro, outubro, e percebe-se como varia a densidade da vegetação, mas principalmente aqui o que se avaliava era o enfolhamento, a quantidade de material, né, realizando fotossíntese, e as diferenças no ano desse material. Bem, são diferentes, nas diferentes cores, a gente aqui tem diferentes estoques de carbono, né? O carbono total, o carbono em lenho e o carbono em folhagem, ou em carbono em áreas, em outros componentes das árvores, né? Então a soma do amarelo com o vermelho daria aqui o total representado em tom verde. O importante desses gráficos é perceber, esses mapas na verdade revelam que regiões desses talhões, né, têm uma maior densidade de carbono, então as árvores têm porte maior e outros menores. O que muitas vezes a gente imagina ser homogêneo dentro de um talhão, na verdade, quando avaliado por tecnologias LiDAR, não se revela assim tão homogêneo, né? Isso já revela então a qualidade e o detalhe com que o LiDAR gera essas estimativas. Se aplicássemos esquemas amostrais, nós teríamos um erro maior do que baseado em medições convencionais, né, de parcelas distribuídas dentro desses talhões, e teríamos um erro maior do que a gente percebe aqui, onde a gente tem praticamente uma varredura de toda a área, e a amostragem se dá pela altura de todas as árvores, e depois as estimativas de volume que essas alturas revelam. Isso se vê melhor nesse exemplo. Um método convencional me daria estimativas de volume que são extrapoladas para todos os polígonozinhos aqui, os pontos revelam o lugar onde foi feita a amostragem, e a extrapolação que foi feita por métodos de krigagem ou de extrapolação, e quando muito se criam essas zonas, né, de distinção quanto às megagramas ou toneladas de biomassa por hectare. Mas ao fazer o mesmo estudo com LiDAR, percebe-se que houve sim uma detecção de áreas de maior volumetria, mas a precisão é incomparável do LiDAR quando com o método convencional, né? Eu tenho muito mais precisão aqui à direita. Aqueles que quiserem mais detalhes sobre as nuvens, o uso de LiDAR e a geração de diferentes nuvens mais e menos densas em diferentes aplicações, principalmente na área de ecologia e acompanhamento do crescimento da cobertura vegetal, eu recomendo fortemente a visita a esse projeto, né,
É um trabalho de fôlego que acompanha e monitora muitas estações e muitos equipamentos de dados espalhados pelos Estados Unidos e que incluem o uso de LiDAR. National Ecological Observatory Network, NEON, onde inclusive você encontra muito material e tutoriais sobre essas tecnologias, né?